Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é a Tayane e eu sou do segundo B. E nós estaremos aqui apresentando um podcast hoje, no qual a gente teve o privilégio de estar apresentando juntamente com a nossa presença também do professor Eduardo, que também nos orienta nessa obra. E aqui estamos para trazer conhecimento, para compartilhar com vocês também coisas, sobre esse livro muito importante, para esse romance, que ele é muito importante para a literatura brasileira, Romance escrito por Graciliano Ramos, e ele foi publicado em 1938, E ele retrata a dura realidade dessas pessoas do sertão, da seca, os retirantes do sertão nordestino. E para estar comentando aqui comigo, minha parceira Ana, também do segundo B, que vai estar aqui para me ajudar a controlar tudo isso. Oi pessoal, meu nome é Ana e eu sou do segundo B também. E eu estou muito feliz por estar aqui falando dessa obra que pertence ao modernismo, E assim, ela possui uma escrita simples, é uma escrita simples, porém tem uma grande sensibilidade e ela é capaz de retratar a realidade e fazer também muitas críticas sociais. E os seus capítulos também, eles podem ser lidos independentemente um do outro, Com exceção, acho que do primeiro e do último, que mostra o ciclo, dos personagens que vivem em meio à seca. Sim, Ana. E um fato interessante aqui, quem não sabe, ele é narrado em terceira pessoa, por um narrador onisciente e onipresente. Então esse livro, ele conta a história de Fabiano, e sua família, nessa jornada, composta, também por sua esposa, sim, a Vitória, e seus dois filhos, um mais novo e um mais velho, e a cachorra baleia, e até mesmo o papagaio. Cachorra baleia. Não. Papagaio. Ai, me deixa triste. Eu vou chorar aqui, vou começar a chorar, tá bom? E a gente vai, ao decorrer do podcast, estar comentando sobre esses personagens, as características, fatos felizes, fatos tristes. E agora, com a presença do nosso querido amigo Eric, que também vai estar comentando sobre, Eric, como você tá, e aí? Oi pessoal, meu nome é Eric, eu vou falar aqui um pouco do texto, vou falar um pouco da minha parte e vou começar falando sobre o primeiro capítulo, por que não? E no primeiro capítulo do livro podemos acompanhar a viagem da família em meio à aridez da caatinga, coitados, na qual todos passam por muito sofrimento, obrigados a comer o pobre papagaio. Coitado do papagaio, gente? Pois estão com fome e não tem comida em casa sobrando. Então, eles teve que comer o que tinha ali, o que tinha em mãos. Então, teve que comer o papagaio. Sim, esse primeiro capítulo ele é muito triste. E até mesmo retrata a realidade de muitas pessoas, Claro que eu acho que muitas pessoas não se atrevem a estar comendo, um animal e tudo mais, mas aquelas pessoas nas quais estão na necessidade realmente acaba acontecendo na realidade de estar passando por essa experiência, E agora também para estar comentando com a gente, a nossa querida Michele, também do segundo B, vai estar falando um pouco sobre a obra. Oi, gente. Então, depois a família consegue achar uma fazenda para ficar e se estabelecer, E lá o Fabiano trabalha como fazendeiro para o chefe da fazenda, que tira proveito da ignorância do sertanejo para lucrar. E o Fabiano desconfia dessa trapaça, mas acaba ficando quieto porque ele não sabe fazer as contas para comprovar seu salário. E também tem medo de ser mandado embora da fazenda. E sem conseguir se comunicar direito, e sendo até maléfico, ele entra em uma confusão com um soldado amarelo num bar, em meio a um jogo de cartas. Sim. É muito, por causa disso, na obra retrata que o Fabiano ele era muito... Ele não sabia como se defender ou então como ir em busca do seu direito, justamente porque ele não conseguia debater com o dono da fazenda. Enfim, agora nós vamos chamar mais uma convidada muito importante, Nicole. Oi, meu nome é Nicole e eu vou comentar aqui. Depois desse episódio, podemos acompanhar os desejos de Vitória, que sonhava com uma condição melhor de vida e quem não queria,
e queria ter uma cama de couro como do senhor Tomás. Sim, ela sempre falava dessa cama de couro. Eu queria muito ter a persistência dela, sério. É tipo minha meta de vida. De verdade, eu nossa. não E ele era um homem culto que a família admirava, né? E além disso, podemos ver como Sinhá era trabalhadora e guerreira, pois cuidava da casa e da família, ajudava Fabiano com o trabalho e fazia algumas contas matemáticas para calcular sua renda. Sim, e muitas das vezes, até comentando a parte da Michelle, assim, ela quem resolvia e até mesmo acertava as contas que o Fabiano tinha com seu patrão. Então, por isso que ele sabia que ele estava sendo roubado, né? Querendo ou não. Então, ele ia lá e tem até um episódio no qual ele chega na mulher e ele pergunta se as contas estão certas. E aí ele volta no patrão, ele reclama, diz que não estão certas, que mesmo ele não sabendo, a mulher dele disse que estavam. E o patrão falou que não, porque tinham juros. E aí ele depois começou a desconversar, né, o que ele tinha dito, para que o patrão não ficasse zangado com ele. Sim, para ele não ser expulso da fazenda, né? Ele não conseguia debater com o patrão. Exatamente. E vale também lembrar, fazer uma observação também na parte da Michelle, que depois da parte que ele sai do jogo de cartas, né? O soldado amarelo pega Fabiano e humilha ele. E o Fabiano, ele meio que não responde nada a princípio, né? Porque ele não tinha, sei lá, dicção, ele não tinha argumentos, não conseguia falar. E depois ele meio que... Ele ofende a mãe do soldado amarelo, certo? E isso é até uma crítica até mesmo porque existe isso também muito na realidade, na qual as pessoas analfabetas, elas se prendem muito, elas se sujeitam a situações nas quais elas não sabem se defender ou não sabem argumentar, assim como na situação do Fabiano. Como ele vinha do Nordeste, aquela coisa toda, não tinha estudos, não tinha uma condição maneira. Então, querendo ou não, tudo aquilo pra ele era algo que ele não queria estar passando, mas ele se sujeitava porque ele não sabia como sair daquilo. Então, agora, pessoal, a gente vai estar aqui dando continuidade pro nosso amigo Aneclano, que ele vai estar comentando um pouco mais agora sobre a história. Oi pessoal, boa tarde, meu nome é Aneclano Júnior. Gente, que livro bom. Eu recomendo que todo mundo leia esse livro, gente. Porque, fora também essa história, temos a narração sobre os dois filhos do casal. O menino mais velho tinha muita curiosidade sobre o significado das palavras e perguntar para a mãe e para o pai o que significava o inferno. Mas se ele soubesse o que é o inferno de verdade, meu Deus do céu. Não encontrado a resposta, buscou com a baleia. Já o menino mais novo sonhava em ser um vaqueiro igual o pai e brincava com os animais da fazenda e tentando laçá-los. E eu queria estar aqui ressaltando um comentário bem interessante também, que é sobre o filho mais novo e sobre o filho mais velho, né? Que o filho mais novo, ele tinha uma admiração muito grande pelo pai, né? Pelo Fabiano, no qual ele queria, quando ele crescesse, ele queria ser igual ao pai. Tanto que em alguns episódios ele tenta fazer as coisas que o pai dele faz, né? Na fazenda lá, na casa, cuidando dos gados e tudo mais. E o filho mais velho, ele é muito curioso. Então, muitas das vezes ele apanhava, ele levava petelecos por sua curiosidade, né? Tanto que tem um episódio no qual ele fala sobre a palavra inferno. Tipo assim, eu particularmente acho a palavra inferno uma palavra bem bonita de se pronunciar. Ela tem um peso enorme, ruim, mas mesmo assim eu acho uma palavra bonita de falar. E é de uma criança que sai, né? Uma criança inocente, uma criança que não tem um vocabulário tão enriquecido. Ela não tem sabe o peso da palavra. Exatamente. E agora, pessoal, para comentar aqui com a gente também, mais uma ilustre convidada, né? A Marcela. Olá, todo mundo. Depois de um tempo, né? Chega o Natal e para comemorar, a família toda vai à cidade. O Fabiano, ele queria a sua vingança com o soldado amarelo, mas como ele estava muito bêbado, ele acabou dormindo no chão ali mesmo na cidade e
contudo, assim, a Vitória e as crianças ficaram por ali mesmo a noite toda. E ela acabou ficando cansada por causa disso e cuidar das crianças também. E ficou pensando a noite toda, o tempo todo, sobre a cama de couro. E ela também pensava no futuro melhor para todo mundo, né? Porque ela não aguentava mais. Então, Cara, é tipo assim, o tempo inteiro, assim, a Vitória falando da cama. Então, ela menciona essa cama muitas vezes, né? Sim, Tipo assim, cara, tem mais ela mencionando a cama do que... Enfim, É até engraçado, né, a gente falar sobre isso, porque a pessoa tem um desejo enorme tanto por uma cama, mas é algo que se a gente parar pra pensar também, né, é uma coisa que melhoraria um pouco mais também o estilo de vida dela, porque ela dormia numa cama de varas, uma né? cama de várias, né? Pelo amor de Deus, a coluna da gata. Enfim, é isso. Mais um convidado ilustre agora, de novo, né? De novo, voltou, né? Enfim, o Aneclan Júnior. Ai, gente, eu sei que vocês me amam, sabe? Mas, vamos lá, porque a Marcela esqueceu um pouco de falar, um pouquinho lá na frente, que naquele tempo lá, tava um inverno pra caramba, e tava uma grande tempestade, tava forte, gente. Eles deviam estar se lascando lá, né? sim, esqueci de mencionar sobre isso. E a família também se reunia numa fogueira. O Fabiano contava várias histórias. Aquela coisa de velho chato, né? Mas ok. E ele inventou que todos esqueciam a chuva, pudesse até dormir e melhorar, porque estava chovendo, no frio, você sabe como que é. Enquanto a história, eles questionavam miseravelmente e acabar algum dia na situação se iria mudar. Né, Thay? Sim, e até mesmo, né, no dia que aconteceu isso, essa tempestade muito forte, estavam lá todos juntos. E o mais engraçado, que nessa situação, né, chega a ser até engraçada, também é que nesse meio eles não tinham luz, então ficavam todos no escuro e era um esforço enorme para tentar E enxergar. era até né, mais Ana? frio, né? Justamente por Sim. causa disso. E os filhos, eu acho bem engraçado e um pouquinho triste, né? Eles não conseguiam dormir porque eles sentiam metade do corpo. E pra Metade do corpo com frio e metade quente. E pra ajudar também, né, tipo, por mais que tivesse aquela fogueira ali, todos juntos pra tentar se esquentar, a casa, né, ela tinha muitos buracos, assim, no telhado. Então, essa ventania forte acabava transpassando e o meio que eles também ajudava eles a dormir, sem ter que lembrar que estavam ali passando frio e fome, eram as histórias do Fabiano, que também às vezes não tinham fim, as crianças ficavam curiosas, enfim, né. Agora, pessoal, a gente vai estar chamando aqui o nosso outro querido convidado, nosso amigo aqui, o Gustavo. Boa tarde, gente. Eu sou o Gustavo e eu só queria mencionar um comentário muito importante sobre o livro, quando a cachorra, a baleia leal da família, acaba ficando doente e está com pelos caídos, uma condição muito péssima para eles. E Fabiano decide matá-la para... Desculpa, gente, estou muito triste aqui, sabe? E o Fabiano decide matá-la para se curar disso. Sim, cara. Todos aqui também podem estar comentando sobre isso, porque é um fato bem triste, né? Que às vezes nos causa uma certa dúvida de que será que foi o melhor mesmo ele ter sacrificado a cachorra? Cara, é que tipo assim, eu fiquei muito entre ficar com raiva do Fabiano e aceitar que essa era a melhor decisão que ele podia ter feito. Porque assim, a cachorra, ela tava toda despelada, né? Nem sei se essa palavra existe. Não, até porque a cachorra fazia parte da família também, né? As crianças também gostavam muito dela. Então, como ela estava sofrendo muito, eu acho que o Fabiano fez a melhor escolha por ter acabado, por ter terminado, acabado logo com a dor da cachorrinha, né? Porque ela estava passando por muita necessidade e não tinha o que fazer, por causa que não tinha médico, essas coisas para cuidar do cachorro, né? É isso mesmo. E agora nós vamos... Mais uma convidada nossa, né? A nossa digníssima Rebeca. Boa noite, meu nome é Rebeca, sou aluna do segundo B.
E um dos comentários a quais eu achei assim interessante é a parte que as crianças tentam convencer o pai de não acabar matando a cadelinha deles, né? Que para eles era uma companheira, para eles, né? Era um animal que eles consideravam como da família. Mas nada que eles fizessem fosse convencer os pais. E é muito triste às vezes porque o animal às vezes vale muito mais do que um ser humano. Então a gente acaba se aborrecendo um pouco por esse fato, mas em meio a algumas coisas foi assim, de uma maneira, se você for ver por outra percepção, foi algo bom porque acabava com o sofrimento da cadelinha, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não pensa o que pode ser melhor pro outro, né? Então, ao mesmo tempo que é comovente isso, a gente acaba tendo que ter outras concepções de ponto de vista também. Então, esse é o meu ponto de vista, mediante a situação que foi apresentada, ocorrida, né, Tayane, né, Ana? Cara, eu acho que seria 1000 vezes mais doloroso ver a cachorra morrendo aos poucos. Sei lá, era mais fácil ter acabado logo com tudo. A minha concepção agora, depois que a Rebeca disse, seria bem mais triste ver a cachorra morrendo aos poucos. Sim, cara, exatamente. Por mais que ela tenha sofrido um pouco, né, ali na hora de Fabiano matá-la, de certa forma, né, foi o certo. E evitou uma sofrência maior futura, né? E agora, pessoal, a gente vai estar apresentando mais um convidado, na verdade, né? Ele é meio gay, mas é convidado. E a gente vai falar um pouco com o Juan agora. Oi, Juan, como você Oi, boa noite, eu tô muito bem. Vocês estão bem? Tô bem, graças a Deus. Sim. Muito obrigado. É uma honra estar participando deste podcast com vocês. Eu vou falar uma parte muito importante que eu achei deste texto. Como, por exemplo, a baleia, ela acaba sendo uma personagem muito importante em Vidas Secas, pois enquanto os humanos são descritos de forma animalizada, a cachorra é descrita de uma forma humanizada, com seus próprios pensamentos e sentimentos. Legal, mano. A cachorra-baleia, ela é muito debochada, vamos combinar aqui, ó. O deboche, velho, ela é muito debochada, ela tem os pensamentos, mano, ela deve ofender a família dela inconscientemente, é muito engraçado. Sério, eu acho que de todos os personagens, a baleia é a que mais me cativou. E um outro comentário também bem interessante para compartilharmos aqui entre nós, né? E também para as outras pessoas que estão ouvindo isso agora, é que se você reparar nisso que o Juan acabou de comentar, a cachorrinha ela era muito humanizada, diferente dos próprios filhos do Fabiano. Que, se vocês também pararem para pensar, os meninos não tinham nem nome. E isso é um fato que acontece por quê? Porque o autor ele gosta de retratar essa parte das outras crianças que vivem isso também. E que até mesmo o Fabiano os tratava como bichos. Então, a cachorrinha ela acaba sendo mais humanizada que os próprios filhos. E isso é algo que a gente para refletir e fica tipo, caraca, como isso, né? E agora nós estamos aqui também com a nossa amiga Patrícia, também vai estar falando sobre. Olá, Patrícia. Oi, boa noite. Mas por mais que a cachorra tenha morrido, né? Depois disso, a família passou a vida, tipo, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Mas que um dia em que o céu estava sem nenhuma nuvem, estava completamente azul, os animais morrendo, eles perceberam, né? Fabiano percebeu. A seca estava chegando. Eu não tinha, né? O que fazer, né? Sim. Sei lá, sempre que o Fabiano pensava na fazenda e nos animais, ele automaticamente lembrava da cachorra-baleia. E, pelo visto, parecia que ele até se arrependia, às vezes, de ter matado. Então, eu vou apresentar agora mais uma convidada ilustre. Oi, boa noite. Boa noite, Camille. Olá, boa noite, pessoal. Então, eu estou muito feliz em participar desse podcast, né, com vocês. Eu sou do segundo B e vou falar um pouco sobre Vidas Secas, né, pessoal, a história e tal. E assim, mesmo com muita dor no coração, ele decide novamente partir com sua família, em busca de um lugar para ficar, né, pessoal? Tipo, como um lar, né, e tal. E o final de Vidas Secas marca
os reinícios de um ciclo que eles parecem de madrugada, né? Enquanto viajam. E Fabiano e Sinha conversam um pouco e pensam sobre a possibilidade de um futuro melhor, tipo, digamos, um futuro, né, pessoal? E sem tanta miséria e sofrimento, porque, aliás, né, quem merece sofrimento? Sim, a situação deles estava ali algo bem ruim, né? Estava uma coisa bem precária, então a decisão deles se mudarem para ir para um lugar melhor. Tem até em outros episódios também que a própria Sinha falava que queria um futuro melhor, onde, como eu falei, o filho mais novo ele admirava muito o pai e queria ser como ele. Só que o Fabiano, ele não era alfabetizado, ele não tinha as coisas próprias, então ele não sabia fazer o básico. Então a Sinha sempre falava que queria sempre o futuro melhor dos seus filhos. Então ela não queria que eles ficassem na mesma situação. Então talvez essa viagem fosse melhorar bastante, né? Não sabiam o que viria pela frente, mas melhoraria bastante a condição de vida deles, talvez, uma coisa melhor. Sim, e tipo assim, a Sinha Vitória, ela sempre mantinha a fé e a esperança também do Fabiano. Falava coisas boas pra ele continuar em pé, sabe? Continuar tentando e falar sobre. Enfim, eu acho que essa é uma das cenas que eu mais vejo esperança nos personagens. E agora, pessoal, a gente vai estar aqui chamando mais um convidado para o nosso podcast. Vamos chamar aqui o Guilherme. Oi, Guilherme, Oi. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Sou o Guilherme e vou falar um dos personagens principais do livro, que é o Fabiano. Ele que no meio da história, ele é um vaqueiro bruto, trabalhador, que comanda a retirada da sua família durante a época da seca, né? Como eu disse, é um dos principais personagens, se não o principal. E uma das dificuldades dele é com pensamento lógico, de comunicação, que faz com que ele tenha o medo de outras pessoas aproveitarem a sua ignorância. Sim, e fala você. Cara, nesse episódio. eu gosto do Fabiano porque ele é um personagem rabugento, mas ele é tão rabugento a ponto de ser engraçado. Sim. E isso lembra muito traços de personalidade do meu pai. Porque não tem como explicar agora o porquê. Então, gente, como dito também, né, o Fabiano, ele tem muito medo de que aconteça isso. E, como eu dito, muitas das vezes as coisas quem resolvia realmente era assim a Vitória, né, sua esposa, porque ele não sabia resolver essas coisas como contas, que seria algo lógico, algo que ele não sabia nem receber o seu próprio salário, ele não sabia quanto ele merecia receber. Sim, que ele tinha medo de ser Exatamente. expulso, é verdade. Então, pessoal, agora nós vamos para mais uma convidada aqui, que vai falar sobre a Sinha. Oi, Trícia, tudo bem? Oi. Hoje eu vou falar sobre a Sinha Vitória, que ela é a esposa do Fabiano. Ela é uma mulher forte, esperta e guerreira. Ela não aceita a condição ruim que eles vivem e sempre está sonhando com condição melhor, com coisas caras, coisas materiais. Sim, e a gente vê com essa situação, né, que muitas das vezes a gente reclama de barriga cheia, né? Porque mesmo nessa situação, ela sempre sonhou em ter o melhor para ela e principalmente para os seus filhos, né? Como a gente também havia comentado, né, Sempre Ana? sonhou em ter a sua cama de couro. Igual a do Tomás da Bolandeira. E é sobre isso. E agora, pessoal, com mais um comentário também, o Diego vai estar falando sobre o filho mais velho. Boa tarde, boa noite. Boa noite, Diego. boa noite, pessoal. Eu sou o Diego e vou falar sobre o menino mais velho. Ele é o filho mais velho do casal e que tem muito interesse pelo significado das palavras, que tende a entender como o mundo funciona. Que ele tem um episódio que ele fica curioso sobre a palavra inferno. E ele fica perguntando pros pais dele, e os pais dele assim, o que você tá falando aí, ó? Inferno? Não pode! Enfim, os pais sempre repreendiam o filho mais velho, justamente por ele ficar perguntando essas palavras. Enfim. Sim, por ter sua curiosidade grande, né? Sempre estando curioso em palavras que ele escutava nas conversas dos pais. Então agora nós vamos apresentar mais uma dos nossos convidados, né? Nossa convidada aqui especial, nossa estagiária aqui da escola. Estagiária da Ela vai falar sobre o menino mais novo, né? Entendedores entenderão, né, Dani? Meu nome é Daniele e hoje eu vim falar do filho mais novo do casal.
Tipo, ele quer seguir o mesmo caminho que o pai dele, como um vaqueiro. Ele queria sempre seguir Ele queria ter a mesma vida que o pai dele, porque ele admirava bastante o homem que Fabiano era, por mais que tivesse seus defeitos, como era, né, como tinha. Ele era um homem bom e o filho admirava muito isso nele, né? Sim. E agora, pessoal, nós vamos apresentar mais uma pessoa. Tá aqui a Gabi, que vai falar sobre a nossa cachorra baleia. Oi, Gabi! Boa noite! Boa noite! Hoje eu vou falar sobre a baleia, que era a cachorra da família, que era mais humanizada que a própria família. Porém, ela acaba morrendo no final, e ela foi sacrificada pelo próprio Fabiano, o próprio dono, porque ela estava muito doente. E ela foi uma das personagens mais importantes do livro. Sim, é verdade. Eu não sei quantas vezes eu falei, quer dizer, meu Deus, quantas vezes eu falei que eu gostei da cachorra baleia, mas eu vou estar dizendo pela 1000ª vez, talvez. Eu amei a cachorra baleia. Sim, ela é uma das personagens realmente principais, porque ela aparece sempre bastante na história, né? Por estar ali sempre brincando com os filhos do casal. Inclusive, ela é uma das influências da inspiração dos filhos, porque eles não conviviam muito com outras pessoas, eles não eram muito sociáveis. Então, todos os costumes da maioria eram da baleia, né? A cachorrinha. Então, tudo que eles aprendiam era mais com a cachorra, brincavam e tudo mais. E agora, pessoal, nós vamos apresentar mais uma convidada. Laís! Oi, tudo bem, Ana? Salgadinho. Boa noite, Laís. Laís. Boa noite, gente. Meu nome é Laís. E como a Gabi mesmo já tinha falado sobre a sacrificação da família, etc., com os animais, hoje vou estar falando sobre o papagaio, que ele tem que viajar com a família, mas acaba sendo comido quando todos estavam passando fome. Sim, tipo, a família, pra saciar a fome, tiveram que sacrificar o papagaio, né? É tanto que, tipo, ele só aparece no primeiro capítulo da história, certo? Sim, acho que nem fala, tipo, muitas características. A única característica que a gente sabe é que ele era um papagaio, mas ele não falava muito. E ele não falava. Justamente por a família não falar tanto também, né? Sim. Então, também tem esse negócio, né, dessa polêmica. Você tá passando tanta fome e acaba comendo um papagaio. Meu Deus, por que não? E enfim, agora... Será que é bom papagaio? É que, tipo assim, muitos países comem coisas diferentes, né? Chinês, aqueles bandos de lá da mãe. Aqui a gente come formiga, a gente meio que não pode comer outra coisa, tá com bolinha. Taioca. Taioca. Mas eles chamam de tapioca, o que não tem nada a ver. Como é que é o nome? Taioca. Aí, pessoal, descobrimos aí, ó, várias culturas aí, ó, com Gabi. Agora, pessoal, a gente vai estar passando a fala pro Pedro, nosso amigo Pedro, que vai estar falando também um pouco sobre o Soldado Amarelo. Boa noite. Pedro, como é que você tá? Boa noite. Tô bem. Boa noite. Eu vou falar do Soldado Amarelo. Prende Fabiano quando este arruma uma briga. É uma representação do bode militar. O Pedro tava um pouquinho nervoso, né, gente? É a primeira vez dele. Primeiro podcast, né, Pedro? Fala aí. Normal. É o primeiro. Primeiro, tá ligado? Né, Ana? Ele tá todo vermelhinho. Então, pessoal, sobre o soldado, né? O ranço de Fabiano é o Soldado Amarelo. A questão é que muita pessoa, acho que quem leu o livro, quem viu o filme, quem sabe sobre a história também ficou com muita raiva do soldado, né? Porque ele meio que se aproveitou ali da situação e da autodefesa que o Fabiano não tinha, né? Como dito nas características dele, ele morria de medo dessas coisas, ele não sabia se defender. Então ele acaba sendo preso por uma injusta causa e ele, na verdade, não consegue nem sequer explicar. E ele só é solto, né? Pela ajuda dos ajudantes do seu patrão. Então, é algo que a gente pode ver onde Fabiano ali, ele fica quieto, ele não sabe falar, conversar. E ele ficou lá por alguns dias, apanhou pra caraca, né? Por algo injusto, algo que nem ocorreu. E agora, pra finalizar nosso podcast, nosso lindo podcast, quem estava correndo tudo bem aqui, todo mundo estava adorando já.
Eu mando, sorrindo. Agora a gente vai passar a última palavra para nossa amiga Neclano para estar finalizando aqui falando sobre o dono da fazenda, o patrão. A gente ama muito ele, o Fabiano, né? Falou o lindo podcast, mas esqueceu de falar o lindo Aneclano também, né, gente? Vocês Não. É puxado. Não trabalhamos com mentira. Fake news aí, ó. Da Érica. Tá, gente, mas falando sobre o dono da fazenda, ele tinha um poder econômico grande. O cara tinha grana, né, gente? Mas ele se aproveitava do Fabiano, da ignorância dele, para colocar em cima. O Fabiano era meio burrinho e o cara era esperto, né, Ana? Por que não, né? E tipo assim, o dono da fazenda, ele não é um dos personagens que mais aparece, mas a gente já tem uma visão ruim dele, né? Sim. Por causa das trapaças que ele faz com o Fabiano. É uma coisa, sabe? Justamente, né? Aproveitando da sua ingenuidade e da sua falta de habilidade com essas coisas, né? Como dito, citado sempre, principalmente as contas ao receber o seu salário. Então o Fabiano, ele não tinha esse domínio, né? E ele também não podia fazer nada porque ele recebia muitas ameaças. Então é um personagem polêmico também, no qual muitas pessoas, eu tenho certeza, que pegaram muita raiva dele pelo fato dele sempre estar enganando o Fabiano e dando a menos o salário. Então isso atrapalhava bastante, ainda mais que eles já não tinham condição e a condição ficava mais péssima ainda, né? Então, pessoal, agora nós vamos estar aqui encerrando o podcast. Podem ficar tristes, gente. Vocês vão Podem ficar chorar, tristes, podem gente. chorar. Pode ficar triste. Mano, todos eles, eu tô vendo a lágrima nos olhos deles agora. Se vocês pudessem ver, vocês veriam. Gente, muito obrigada pela colaboração de vocês, foi gratificante. Foi muito bom participar desse podcast com vocês. Sim, foi incrível, né? Muito obrigada, professor Eduardo, também, por nos orientar. Lindo. Maravilhoso, né? O melhor de todos. Professor. É o E melhor. nós estamos agradecendo aqui mais uma vez, né, por eu e a Anne estarmos apresentando aqui, né, esse podcast, pela presença ilustre de todos os alunos do segundo B que participaram, que foram colaborativos, né, com todo esse projeto, né? Então, pessoal, muito obrigada por todos que participaram. Salva de palmas! E é isso, galera. Espero que vocês também se enriqueçam de conhecimento, como nós aqui aprendemos, com comentários, contando um pouco da história de cada personagem, um pouco sobre essa obra maravilhosa, literária, romântica, que não tem muito romance. Mas não tem nada de romance, mas tudo bem, vamos fingir. Mas espero que vocês também tenham aprendido, assim como nós, e conhecemos essa obra que a gente até então não conhecia e que aprendemos bastante. Muito obrigada, professor Eduardo, por ter sido um ótimo professor e orientador e por ter nos dado a oportunidade de aparecer, né, nesse podcast maravilhoso. Sim, a minha primeira vez fazendo, acredito que da Tayane também. Minha também. De todo mundo aqui, talvez. A minha principalmente, né? Com Então é certeza. isso, pessoal. Muito obrigada pela colaboração de todos. E é isso. Obrigada. E foi esse o nosso podcast. Tchau.